Boa tarde a todos, que a paz, a harmonia de Cristo possa nos envolver a todos nessa magnífica tarde, noite de hoje. E hoje daremos sequência em algumas palestras que já estavam sendo dadas através da temática do medo. O companheiro responsável nos dividiu em 3 equipes para conseguirmos compreender como que o medo nasce, se instala e como que nós vamos erradicar o medo em nós. E nos ficou incumbido então para relatarmos de que forma podemos erradicar o medo. Sendo essa a parte final, vamos dar uma pincelada para saber como que o medo se instala em todos nós. Se pararmos para refletir, quem de nós não tem medo? Seria isso natural ao ser humano ou seria algo que poderíamos vencer? O medo é benéfico, maléfico? Muitos medos nós acabamos desenvolvendo já nos primórdios da nossa existência. Nos relata em toda a série psicológica Joana de Ângeles que o primeiro sentimento que o ser humano sentiu foi o medo. O medo da natureza. Dos tormentos que a natureza gerava no ser humano. Estava lá, de repente, os trovões, a tempestade, vendo a sua família, vendo os seus animais, as suas plantações sendo completamente destruídas. E aquilo lhe causou medo. Primeiro sentimento que o ser humano então aflora a se desenvolver. Um outro medo que ainda a grande maioria de nós, por falta de conhecimento, acabamos desenvolvendo é o medo da morte. A doutrina espírita veio literalmente matar a morte, porque a morte não deixa de ser somente do corpo físico, porque a alma imortal continua em planos superiores de desenvolvimento. A escala evolutiva nessa área terrena não deixa de ser somente uma pequena jornada passageira. Por mais longa que possa parecer os seus 80, 90 anos, não deixa de ser um segundo perante a eternidade da nossa existência. Mas imaginemos então nos primórdios, ao vermos um amigo nosso desencarnar e sem conhecermos o que está ocorrendo, começamos a ver aquele corpo começar a ficar inerte, sem movimentos, um mês depois se decompondo e começando a trazer odores pútridos. E nós não sabemos o que acontecia. E aquilo nos causa o sentimento e o pavor da morte, porque era algo que desconhecíamos. Víamos aquele corpo físico ficando deformado, mas não sabia o que estava acontecendo. Através do conhecimento começamos a vencer este medo. A vencer o medo porque conseguimos compreender que o corpo fica, mas a alma sublima, dependendo das nossas atitudes e das nossas ações no nosso dia a dia. Ao compreendermos que o corpo fica, a morte já começa a ficar um pouco mais aliviada. Porém, a morte, quando começa a afligir e atingir o nosso seio familiar, a dor já não é mais só da morte do corpo físico. Mesmo entendendo que o espírito do meu pai, da minha mãe ou do meu irmão está em plano superior ou está num plano espiritual. Mas a saudade está ali. Dor, um novo sentimento. Mas o medo nós acabamos vencendo. Vamos trazer hoje, conversando antes com um companheiro, a fórmula. A benfeitora Joana de Ângeles nos traz no livro Conflitos Existenciais a fórmula de como conseguiremos vencer o medo. E traremos hoje uma história que podemos, quem sabe, nos espelhar em alguns companheiros que nos deram um exemplo de vencer todo o mal, sem medo, de vencer grandes provações sem medo algum. Trata-se de um senhor chamado Jochebed.
Esse senhor Jochebed, ele estava vivendo então no ano de 34. Cristo há pouco havia sido crucificado. E ali, na sua aldeia, certa tarde pegou então a sua cesta e partiu para o mercado, para a vivenda. Desejava abastecer a sua casa com legumes. E indo para a vivenda, acaba encontrando alguns soldados romanos. Por ser judeu, começa já a ficar ansioso e despertar em si aquela angústia do medo. Devo saudá-los ou devo passar reto? Serei eu inoportuno ao apresentar-me ou serei eu cometendo, de repente, um deslize e não saudá-los? Resolve passar reto. Abaixa a cabeça e quando começa a passar lateralmente aos soldados, começa a ver que estão blasfemando, rindo, gargalhadas, apontando para ele, e ele começou a sentir que justamente se tratava da sua pessoa. Quando um soldado romano se aproxima e diz: miserável judeu, quem tu pensas que é para não saudar a nós? E ele não queria interromper. Vi que estavam em conversações, lhe peço 1000 perdões. Miserável. E nesse momento começa a esbofeteá-lo. Isto é para que você e a sua raça aprenda a nunca mais passar sem saudar os seus superiores. Jochebed já era um pouco idoso. Cambaleia. Já na terra empoeirada, do chão, levanta com sangue descendo das narinas na sua barba branca. Pega a sua cesta e, resignado, porém, com um tormento ainda, pensando por quê? O porquê que a sua raça sofria tanto? Por que ele? Para que tanto sofrimento? Já não havia tantos sofrimentos na sua vida? Mas segue nos seus pensamentos e recorda que em casa ele tem 2 filhos. E lembra, que lar alegre, que lar harmônico, pois confiam na justiça divina. Chega no mercado. Ao chegar no mercado, começa a abastecer o seu cesto, quando de repente entram no mercado alguma tropa romana nos dizendo o seguinte: que a mando de Licínio Minúcio, questor do Império Romano e legado de César, vai abrir então, através desse édipo, uma porta para todos aqueles que se acharem desrespeitados, rejeitados ou de alguma maneira deturpados pelo governo de Roma, que compareçam naquele dia, daria dali 5 dias, ali no reinado romano, para que pudessem então colocar os seus desajustes, que seriam atendidos prontamente e restituído, se assim fosse reconhecido. Jochebed escuta aquilo e de repente uma fagulha até de alegria lhe faz vibrar o coração, porque ele havia ficado com uma pequena chácara, mas alguns anos atrás esse mesmo legado de César, Linúcio Minúcio, ele havia roubado de uma maneira arbitrária grande parte das suas propriedades, de uma maneira injusta. Havia falado que era do governo, as terras, e Jochebed não pôde mais fazer nada. Teve que entregar e ficar com aquela pequena chácara. E talvez ali então fosse o momento de reclamar e colocar as suas exigências para, quem sabe, restituir as suas terras. Colocou os legumes na sua cesta e novamente foi se dirigindo para casa. Anda aproximadamente um trajeto de 100 metros e vê à frente novos soldados romanos. Ele havia escolhido outro caminho, justamente para desviar daqueles que o haviam agredido. E novamente começa o seu tormento. Devo saudá-los? Não devo saudá-los? Passarei reto? Chega muito próximo quando diz: nobres soldados do Império Romano, quase ajoelhando, uma honra tê-los para nos proteger.
Nesse momento, o soldado, quase de uma forma extremamente agressiva, o empurra e ele cai no chão. Aos murros e pontapés. Novamente, quase chegando próximo à morte, Jochebed se vê novamente agredido e blasfemado pelos agressores soldados romanos, dizendo quem seria ele a ousar dirigir a palavra aos seus superiores. Que aquilo então seria para que ele nunca mais colocasse aquela língua para fora, para agir como uma blasfêmia ao Império Romano. Extremamente injustiçado. Pensando numa lei de Moisés, do olho por olho e dente por dente, mas ele não podia reagir. Ao levantar os braços, qualquer ameaça, ele seria triturado pelo soldado. Não tinha mais forças. Estava velho. Pegou os seus legumes, colocou na cesta e segue um trajeto de casa, pensando na injustiça que havia sofrido. Lembra justamente dos carinhos dos filhos e recorda que se chegasse nos filhos para falar o que havia acontecido, talvez iriam consolar a alma. E assim vai. Ao chegar em casa, a sua filha, mais nova, Abigail, aproximadamente 18 anos de idade, vê o pai chegando ensanguentado, lhe prepara todo o bálsamo e todos os cuidados para que o velho pai então conte o que havia acontecido. E chama o seu irmão mais velho, aproximadamente de 24 anos, Gesiel, para que ele também escute o que foi que ocorreu com o seu velho pai. E ele narra a história da injustiça que os soldados romanos haviam feito com ele, mas narra também que a oportunidade para ele relatar essas injustiças está presente daqui 5 dias. Porque além de ele relatar a injustiça da posse das suas terras, ele também irá relatar dessas injustiças perante ao seu povo judeu. E então, Gesiel, uma nobre alma, começa a desconselhar o pai. Mas pai, não vá. Já sabe que esse legado de César já lhe tomou muitas posses. Não seria isso uma nova armadilha para que tomar o restante, pai? Permaneça fiel, viveremos aqui e somos felizes. Meu filho, não devemos permitir que as injustiças continuem ocorrendo. Confiemos em Deus, pai. Mas nada fez com que aquele velho pai tirasse aquele encontro da cabeça. 5 dias depois, lá estava ele, com a multidão. Mas começou a perceber que ele e pequena massa foram ficando em último lugar. Aproximadamente uma centena. E chegou o seu momento. E na hora do seu momento, um soldado ao mando de Lacínio vai ler a carta, dizendo que Jochebed havia então perdido toda a sua terra, por justamente aquela terra se tratar de poder de Roma. E que aquela terra estava sendo usada e utilizada de maneira aonde Jochebed havia furtado as terras. E que a terra, na verdade, era justamente o poderio de Roma. E que ele tinha 3 dias para desocupar o local com a sentença de morte, se assim não fizesse. Chega aos pés do seu verdugo, Lacínio, e fala que então lhe perdoasse, lhe deixasse, ele era pai, tinha 2 filhos, muito pouco lhe sobrara, mas ele iria conseguir viver o fim dos seus dias naquele pequeno pedaço de terra, que lhe perdoasse, nunca mais iria reclamar de nada, estaria extremamente feliz se o nobre legado de César permitisse que ele ficasse com aquele pedacinho de terra. O legado de César diz que se ele não ouviu o que foi dito, são 3 dias, vá. Lacínio tinha muito interesse naquela terra, porque era logo ao lado de uma terra que ele tinha poder, e a terra onde ele tinha havia muito pouca água, e aquele pequeno pedaço de terra era onde estava a grande vertente.
E ele desejava já há muito tempo aquelas terras. E Josebed o entrega. Mas, ao chegar em casa, ao seu caminho de casa, como queria contar aos filhos? Como passaria o final dessa existência? Não lhe restava mais nada. Para onde iria? Quanto desgosto, quanta injustiça. Aonde estava Deus? Lembrou dos seus filhos. Mas antes lembrou da injustiça. E lembrou do olho por olho e dente por dente. Tascou fogo numa tocha e incendiou a terra vizinha, que era de propriedade justamente desse legado de César Lacínio Minúcio. O fogo ganhou o corpo rapidamente. E ele se dirigiu para casa. Chegando em casa, encontra somente Abigail. E começa a pedir pelo filho: onde está? Abigail diz que Jesiel havia saído às pressas para ajudar então a socorrer a propriedade vizinha que estava em chamas. E os seus amigos na terra vizinha precisavam de ajuda. O tempo passa. Com as mãos ensanguentadas, chamuscadas, chega Jesiel em casa, extremamente cansado. E o pai lhe pede uma reunião emergencial. Jesiel o escuta. Escuta os relatos do pai dizendo que chegou no império, informando das injustiças que lhe fora cometido. E que ainda assim, aquele verdugo havia tomado aquela pequena terra. E que teria 3 dias para que pudesse sair. Jesiel abnegado: pai, te ajudarei com as malas. Pegaremos a nossa pouca mobília e reiniciaremos em um novo local. Não te preocupes. Deus não colocaria uma prova maior do que nós suportássemos. Mas Josebed disse: não, mas isso não é tudo. Essa chama que tu ajudaste a apagar, fui eu que a iniciei. Jesiel então lhe diz: mas por que, pai? Por que não confiastes na justiça divina? Teve que fazer a justiça com as suas próprias mãos. Não teme agora o temor das mãos ensanguentadas e violentas deste mesmo legado de César que já tomou as suas terras? Acredita que ele não terá nenhuma tentativa de vingança? Não descobrirão, meu filho. Como se ele tivesse terminado de falar, não descobrirão, batem à porta. Informando que haviam soldados, a mando de Lacínio, para prender imediatamente Josebed, pois havia sido visto colocando fogo nas terras vizinhas. E naquele momento, Jesiel, Abigail e Josebed se dão as mãos pedindo que confie então no pai, em Deus. Josebed, tomado de um temor, do medo. Jesiel e Abigail, mais inseguros do que o medo. Mas Jesiel tranquilizando, dizendo: minha irmã, faça aquela oração que a nossa mãe fazia, justamente nos momentos em que nós tivéssemos o maior temor dos acontecimentos. Jesiel e Abigail, junto com Josebed, se põem de joelhos. E ela começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria medo algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. E continuava: preparas para mim o banquete do amor, na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia estarão presentes em todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor
por longos dias. Saem da casa resignados, sabendo que não deveriam ter medo algum, porque ele estava presente, Deus, o Criador. E saíram. Ao chegar, Lacínio pede, então, que o julgamento já havia sido realizado, mas que Josebete recebesse a sentença. Seria, então, de maneira brutal, macerado as suas mãos e os seus pés, para que nunca mais cometesse nenhum ato contra Roma ou contra César. Mas Gesiel havia planejado, como seu filho mais velho, que se isso acontecesse, ele assumiria a culpa. E ele tomaria a frente. Ao ver o pai começando a receber a sua sentença, ele se põe à frente. Se põe à frente e fala que ele, por covardia, não havia falado antes, mas foi ele quem atou o fogo. E que o pai está sendo injustiçado novamente. Josebede com as mãos ensanguentadas. Mas Gesiel, olhando para aquele legado de César, informa: fui eu. E o legado: mas os meus servos me diziam que tu ajudastes a apagar o fogo, que tu socorreste aos meus 3 melhores funcionários, que 2 já morreram e 1 está gravemente ferido. E ele: sim, socorri pela minha consciência culpada, mas fui eu. Liberte meu pai. Não, seu pai foi visto atando fogo. E você também sofrerá as consequências por estar assumindo a culpa. Estava lhe perdoando e lhe mantendo ao canto justamente pela informação dos meus companheiros. Começaram então uma nova sentença a Gesiel. Ao começar a sentença e o julgamento a Gesiel, o que seria feito com ele, as chibatas, ou qual o sofrimento que ele seria acometido, chega a informação que aquele outro funcionário que estava gravemente ferido havia morrido. E era o seu melhor funcionário. Tomado de cólera, Lacínio pede então que aquele velho, Jochebed, fosse sentenciado à morte. Imediatamente. Novas chicoteadas nas suas costas começaram a causar uma fraqueza extrema. E como a cólera e a ira tomou conta do legado de César, Gesiel também começa a receber nas costas o peso da injustiça, do poder de Roma. Abigail, olhando seu irmão e seu pai, o pai já muito fraco, próximo ao chão, com o corpo ensanguentado, com a cabeça já balançando, olha os olhos de Gesiel e lembra da oração dos aflitos que a sua mãe havia ensinado. Lembra da oração que Gesiel havia feito com ela muitas vezes. E então, no meio daquela barbúrdia, Abigail começa a oração dizendo mais ou menos assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, embora na miséria amarga dos prantos do nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos pelo vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa de alegria não secará. Sois em tudo a luz eterna, na alegria e na bonança. Sois a nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Ao fazer essa oração em pranto, é como se aquela multidão de pessoas que estavam julgando e sentenciando seus irmãos se calassem. E a única coisa que puderam escutar era essa prece fervorosa desta filha e irmã, aonde conseguia ver que já não tinha mais medo algum, nem ela e nem o seu irmão. Que haviam vencido e erradicado o medo pela confiança que tinha no Pai Celestial.
pelas injustiças terrenas, pouco se importavam, porque o julgamento real estava na sua consciência. E por compreenderem isso, naquele momento em que Abigail fez a prece, a multidão se calou e o próprio legado de César disse: retirai-a daqui, imediatamente, que vá cantar lá fora, liberte-a, desde que não cante uma mais palavra. Ela vai levada por um soldado, mas consegue ver que a cabeça do pai já não mexe mais. Mas vê os olhos luminosos do irmão, sendo sentenciado, mas não conseguiu ver o seu corpo inerte. Abigail sai para recomeçar a sua vida, sabendo que o pai havia então desencarnado. Mas o irmão, ela não conseguiu ver o corpo, mas os soldados falavam que ninguém saía dali vivo. Para ela, então, ambos haviam morrido. Mas ela segue a sua vida. Ela vai encontrar Gesiel justamente no seu último dia de vida. Ele sendo sentenciado já com um novo nome, pois ele havia escapado e sido solto. Escapado numa ocasião e solto em outra. Mas nessa ocasião ele estava sendo julgado e era sentenciado à morte. E ela pode ver nos gritos que reconheceria aquela voz e aqueles olhos da onde ela jamais esqueceria. Era o seu irmão Gesiel, porém hoje com o nome de Estevão. E Estevão então havia sido morto por um nobre missionário cristão, após se converter em Damasco, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi quem sentenciou Estevão à morte, justamente por não ver o temor em seus olhos, achando que tinha uma covardia por ser cristão. Não reagiam, não faziam nada para se defender. E ele não conseguia entender aquilo. E iria perseguir esses cristãos, justamente porque ele havia se apaixonado por Abigail. E Abigail, ao ver que era o seu irmão, que estava sendo sentenciado, acaba com aquele romance. E aquilo aumenta ainda mais a cólera de Saulo de Tarso, que iria então perseguir a todos os cristãos que ele conseguisse. Mas nas portas de Damasco, uma luz muito forte o derruba de um cavalo, e ele pode ver que o grande Messias realmente era o Cristo. E naquele momento ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo de Tarso se converte para Paulo de Tarso e traz uma vida de misericórdia. Ao chegar ele a ser apedrejado e enfim conseguir compreender que aquilo não era covardia, não reagia. Nada mais fazia do que levar a palavra do amor. Ao levar a palavra de Cristo aos gentios, percorreu milhares e milhares de quilômetros. Foram abertas milhares e milhares de igrejas, graças à sua palavra confortadora. Mas para isso, uma longa jornada se teve. E trago a história justamente desses dois jovens, porque graças a eles, que venceram o medo, conseguiram causar uma mudança em uma pessoa que causou a mudança em milhares e milhares de pessoas, nas suas cartas, nos seus ensinamentos, na sua vida. Paulo de Tarso. Mas ao narrarmos a história, vamos poder compreender que eles só venceram esse medo graças ao entendimento do amor. E essa é a fórmula que Joana de Ângeles nos traz no livro Conflitos Existenciais. Se somos desejosos de vencer o medo, devemos compreender o verdadeiro sentido do amor. Amar. Quando Jesus vem resumir os 10 mandamentos a 3: amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. 2, né? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Nesses 2 únicos mandamentos, se nós conseguíssemos compreender, venceríamos todo o medo.
Mas a benfeitora coloca, para conseguirmos primeiro a acalmar, a identificar os nossos medos, devemos contemplar a Deus. Mas como? Como que eu posso contemplar a Deus? Se muitas vezes, ainda na nossa capacidade tão limitada, não conseguimos fazer uma prece sentida para que possa comover as nossas células, vibrarem de uma maneira diferente. Nos traz um exemplo que Deus está em tudo, mas a nossa mente tão acelerada e perturbada ainda não consegue encontrar aquela fagulha divina. E a fagulha de contemplar a Deus podemos encontrar justamente na natureza, no nascer do sol, no pôr do sol. Quantos de nós tiramos o tempo necessário para sentir o sol aquecer a nossa pele? Poucos segundos que seja. Ou rapidamente vislumbrar aquele sol se pondo, colocando uma coloração majestosa no céu. Ou não. Quantos de nós paramos para olhar a pátria iluminada pelas estrelas cravadas no céu? A imensidão dos planetas, cometas que nos circundam. Não estamos e nunca estaremos sozinhos. Será que eu consigo perceber a grandeza divina somente ao olhar para cima? Conseguir a onipotência, conseguir compreender a misericórdia divina e nos permitir, na nossa pequenez, estarmos aqui retentando, reaprendendo o caminho para a nossa libertação. Será que consigo ver a presença de Deus num desabrochar de uma flor? Ou passo desapercebido? Porque os meus negócios e a minha rotina me consomem. Não tenho tempo para identificar mais nada. Sei que sou imortal, sei da imortalidade da alma, mas não tiro o tempo para isso. Tenho conhecimento, mas não estou ainda disposto à mudança, porque a mudança terá que ser uma reforma íntima. E a reforma, como Jesus mesmo disse, a cura real deverá vir de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. Ele não colocaria remendo novo em trapo velho, nem vinho bom em vasilhame sujo. Nós devemos limpar o nosso vasilhame interno. E a limpeza mental vem através do nosso esforço. Um esforço, quem sabe, para conseguir vislumbrar um pouquinho mais de beleza, um pouquinho mais de coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Ficamos focados num pessimismo, imaginando os nossos medos. Ao fechar a nossa casa, começamos a imaginar N tormentos que podem acontecer, de um assalto, de um estupro, de uma morte, coisas que poderiam acontecer comigo e que muitas vezes nunca acontecerão, mas que atormentam a minha mente. Atormento porque eu desconheço que eu sou realmente imortal. Se eu tenho N reencarnações, alguns desses tormentos podem vir de reencarnações passadas, e vindo me trazer o medo agora para que então eu o supere. E a partir do momento que eu supere o medo, ele nunca mais me atormentará. Eu venci, eu superei, eu não esqueci. Eu não tentei deixar aquela ferida para trás, porque a ferida para trás, Jung nos traz que ela volta como uma sombra a atormentar-nos. Seja ela através de uma patologia psicossomática, um câncer, ou seja ela como uma síndrome do pânico. Como N outras formas para conseguir, enfim, eu identificar em mim a causa e vencer a causa real em mim mesmo. Será que estou apto a contemplar a natureza numa lagoa, num rio, seja num pequeno barco, mas conseguir contemplar a obra divina? Mas consigo ver que são majestosas paisagens. Será que encontraria aqui a possibilidade? Sem dúvida. Mas teria que me deslocar até lá? Será que eu não posso vislumbrar a presença de Deus aqui e agora? Será que eu não posso vislumbrar no caminho que percorro?
a força divina vencendo as muralhas para se expor uma vida, uma energia, desenvolvendo as sensibilidades pelos seus ramos. E o que faz crescer? O que a faz procurar o sol? Seria o homem? Ou seria uma força divina? Mas mesmo contemplando a natureza, a proposta da benfeitora é algo mais. A proposta na obra divina é que eu posso contemplar algo ainda mais grandioso. Que eu possa, enfim, realizar o verdadeiro sentido da oração. Colocar em ação aquilo que eu estou pedindo na minha prece. Eu estou orando e que eu possa, então, orar com as mãos trabalhando. Que eu possa contemplar e fazer parte como co-criador dessa obra divina, na minha família, no ensinamento dos meus filhos, numa mensagem carinhosa a um irmão, a um amigo, a um pai, a um filho, a uma mãe que necessita de uma palavra amiga. E eu tirei o tempo necessário para que, enfim, eu possa ir lá, escutar o que seja, mas somente para dizer que eu estou aqui, presente. Tive que largar todos os meus assuntos, todos os meus compromissos para estar aqui 30 minutos. Mas indiferente dos 30 minutos, o importante é que eu estou aqui, te quero bem e amo você. Eu consigo, enfim, compreender que existe algo muito maior que a minha rotina. Que a minha rotina pode ser mudada definitivamente com o estalar dos dedos. Lembro de uma história em que Divaldo, então, estava numa conversa mental com a benfeitora Joana de Ângeles. E ele narrava a benfeitora: minha irmã, quantas tarefas. Sinto-me cansado, meu corpo já não está mais com 40 anos. 80 e poucos anos. Oh, meu irmão, está cansado. Então, quem sabe é o momento para descansarmos. O que pensa? Pode ser um derrame? Para você ficar acamado? O corpo vai descansar? Não, me dê mais trabalho. Vamos trabalhar. Porque a ideia é justamente essa. A jornada é passageira. Maria, mãe de Jesus, falava: isso também passa. Isso era uma frase muito utilizada por Chico Xavier. Isso também passa. Que possamos contemplar que existe algo mais grandioso e que eu posso fazer parte auxiliando. Auxiliando não só com a esmola, como nos narra o Evangelho segundo o Espiritismo, mas uma palavra amiga. A escutar uma situação e fazer a verdadeira diferença. Como será que eu poderia ser o responsável pela mudança? Não somente de terceiros, mas a mudança íntima. Como que eu poderei contemplar algo mais grandioso? Faço parte de uma sociedade espírita. Faço parte de uma sociedade onde N classes eu poderei estar auxiliando. Nos meus grupos de amigos, meus relacionamentos sociais. Como que eu posso me fazer útil? Porque me vejo usufruindo. Me vejo indo, recebendo uma palavra amiga, me vejo ouvindo as palavras e os ensinamentos de Cristo. Mas qual é o meu passo? Qual é o meu esforço para levantar o meu corpo e fazer alguma obra? Seja uma obra assistencial, seja uma obra, enfim, numa biblioteca, seja uma obra nos estudos, seja para pôr uma palavra amiga no momento necessário. Tenho a informação, mas me calo. Vou falar para quê? Mas cala e perdeu, às vezes, um grande momento de poder, às vezes, consolar um coração de uma mãe que está num conflito familiar. E se colocássemos o inverso e fosse a nossa mãe, falaríamos com certeza. Mas acabamos perdendo o sentido da família universal. Somos irmãos. E podemos compreender que o amor verdadeiro difere de classe, de cor, de raça. Mas se eu realmente me importo, eu estou disposto a me doar. A me doar. Não somente doar os bens materiais, mas a se doar verdadeiramente. Será que vamos um dia compreender
como que esses missionários, seja a Madre Teresa, seja Chico Xavier, seja milhares de exemplos que podemos trazer, conseguiram doar as suas vidas, para que pudesse então nos deixar um exemplo que não existia medo de pegar nos leprosos, que não existia medo de ser contaminado com qualquer outro tipo de virose ou alteração física, porque estava para servir e servir ao Pai. E mesmo que aquilo lhe custasse a vida, o que custou a vida da grande maioria, não a vida mais no circo romano, mas a vida servindo 70, 80, 90 anos, incansavelmente, todos os dias, determinado que aquilo seja a sua meta, a meta onde eu serei um filho de Deus. Sendo eu o filho de Deus, eu sou o braço que poderá ajudar o meu irmão. Quando eu entender a mensagem verdadeira, que eu sou o mecanismo da mudança, vencerei não só os meus medos, mas poderei ser o exemplo para que o próximo também vença os seus. Muito obrigado. Boa noite.